Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da fé, o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus, venha iluminar o entendimento para que todos possam compreender a vontade de Deus. Nós temos falado sobre a fé, mas a fé, amiga e amigo, presta atenção, a fé é o poder de Deus dentro de nós, porque a fé vem pelo Espírito Santo que, através da sua palavra, passa para a gente uma segurança, uma certeza, uma paz, uma alegria, algo que é inexplicável. Por mais que a gente fale, a gente nunca vai conseguir dizer exatamente o que é. Porque, preste atenção, quando se fala em fé, logo as pessoas pensam em religião. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fé não tem nada a ver com religião, porque Deus não criou religião. Deus não criou religião. Se religião resolvesse os problemas das pessoas, ajudasse as pessoas, esse mundo seria uma bênção, esse mundo seria um jardim, mas é um jardim do inferno, porque a religião só faz conflitar as pessoas. Essa é a realidade. A religião separa as pessoas. A religião divide as pessoas. A religião cria facções. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Religião é um tormento. Mas veja só, com respeito à fé, que é o poder de Deus. Só a fé nos dá o privilégio de entrarmos na presença de Deus. Só a fé. Porque você não vê Deus, você não toca em Deus, você não sente Deus. E como é que você pode amar alguém que você não vê, não sente, não toca? É pela fé. Mas essa fé não é uma coisa pessoal que a gente nasce com ela, não. Ela é uma revelação do Espírito Santo, que é o Espírito da fé. Então, primeiro, você usa ou tem a fé. A fé inteligente, não a fé religiosa. A fé inteligente. A fé inteligente foca no único e exclusivo Senhor dos céus, da terra, de tudo que existe. O único Deus. Deus que se manifestou através do Pai no início da humanidade, depois veio do Filho e, finalmente, hoje, ele se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Então, a fé, amiga e amigo, é que faz trazer a paz. Você sabia disso? Você sabia disso? Você quer paz? Primeiro você tem que ter a fé. A fé no Deus vivo, claro. Por quê? Porque quando você tem a fé no Deus vivo, que quer dizer a fé na palavra dele, naquilo que está escrito, naquilo que ele falou, naquilo que ele ditou, nas suas normas, na sua disciplina, na sua ordem, quando você aplica a sua confiança naquilo que está escrito, que a palavra de Deus é a receita da fé e do perdão, porque é através da fé que nós alcançamos o perdão de Deus. Você sabia disso? Pois é. Uma vez você alcançando o perdão de Deus, você entra em paz. Claro. Olha que bacana. Primeiro a fé, depois vem o perdão e depois vem a paz.
com a paz vem a alegria, a alegria da salvação. Davi, quando pecou, ele disse: restitui-me, Senhor, a alegria da minha salvação. Quando a pessoa é salva, ela é uma pessoa naturalmente alegre. Aliás, ontem foi falado em todas as igrejas universal sobre o fruto do Espírito Santo, que é a alegria. Então, minha amiga e meu amigo, preste atenção. Primeiro vem a fé, depois o perdão. Com o perdão vem a paz. A paz. Sabe, quando você tem um problema na justiça e você chega diante do juiz e depois de ter o advogado defendendo a sua causa, o promotor acusando você e o advogado de defesa defendendo, e finalmente o juiz vai chegar à conclusão seguinte: olha, não há provas contra o acusado, ele está livre. Na mesma hora vem a paz, com a alegria, o gozo de não ter sido condenado. É assim exatamente que acontece quando a gente tem a fé viva no Deus vivo. E eu falava ontem a respeito da fé religiosa, que as pessoas praticam uma fé religiosa e não veem resultado. E não adianta mudar de religião, é a mesma coisa, porque não praticam a fé inteligente na palavra de Deus. Porque a fé é algo racional, inteligente. A fé pensa, a fé pesa, a fé avalia e então toma a decisão certa. Minha amiga, meu amigo, nós vimos, e eu gosto de falar de um exemplo clássico que tem nas Sagradas Escrituras. Porque diz o texto sagrado que Jesus estava entrando numa aldeia, aí saíram 10 leprosos, 10 homens leprosos, porque os leprosos tinham que ficar excluídos da sociedade, então eles ficavam escondidos dentro das cavernas, e vieram 10, e eles disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, na hora, Jesus, sabendo que apenas um voltaria, ele curou os 10. Ele disse: vão e mostrem-se ao sacerdote, que era um sinal de que eles estavam curados, para mostrar, porque só o sacerdote tinha autoridade para determinar, para dizer se eles estavam curados ou não. Jesus os mandou para o sacerdote. Mas quando eles se viraram e obedeceram, quando eles começaram a andar na direção do sacerdote, eles notaram que ficaram curados. Quer dizer, uma atitude simples da parte deles e uma palavra poderosa de Jesus que disse: vai, ide e mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram e então, na hora, ficaram curados. Uma palavra poderosa de Jesus e uma atitude simples, mas eficaz, que eles tomaram, obedeceram. Quer dizer, quando Jesus disse: ide e mostrem-se ao sacerdote, na hora eles tiveram certeza, convicção de que é aquilo que tinham que fazer. Eles tiveram fé. Eles não eram religiosos. Eles eram pessoas confinadas à solidão, à miséria, à fome, ao desprezo, à morte. Mas
por conta de terem ouvido a voz, o comando de Jesus, na hora eles foram curados. E então, o que aconteceu? Ficaram são perfeitamente. Um deles voltou para dar glória a Deus e Jesus perguntou: não foram 10 os limpos, os curados? Onde estão os 9? Então, Jesus até mostrou a sua indignação, dizendo: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, que era o único que tinha voltado. Ele era estrangeiro, ele não era judeu, ele não professava uma fé religiosa. Então, Jesus respondeu para ele, porque ele havia se curvado, se ajoelhado, se lançado aos pés de Jesus. Jesus então disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mas a fé que Jesus passou para eles foi uma fé global, digamos assim, para tudo. E os 9 aproveitaram a fé para serem curados, para receberem a cura, a bênção física, que depois iria acabar, porque eles já morreram. Eles já morreram, todos eles já morreram. Mas apenas um voltou com aquela convicção de que aquela pessoa que o curou merecia todo louvor, a honra e a glória. Então ele foi grato e voltou para agradecer. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, aquele único leproso que voltou para agradecer foi o único que recebeu não só a cura, a fé da cura, ele recebeu a fé para a própria cura, mas também recebeu a fé para ser salvo. E esse é o retrato da igreja cristã. Muitos são curados, muitos são libertos, muitos são abençoados, mas poucos recebem o Espírito Santo. Você pode verificar isso. É ou não é? Poucos recebem o batismo com o Espírito Santo, que é o selo, que é a marca, que é a garantia de que está salvo. Então, quem recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, tem essa fé de salvação, se mantém firme até o fim. Por quê? Porque tem o selo de Deus, a marca de Deus. E tem uma segurança dentro de si. Tem, primeiramente, a fé, aquela convicção pessoal, constante, mesmo em meio às lutas e tribulações. É uma pessoa de fé. Tem a paz, porque sabe que foi perdoado. Sabe que está perdoado. Sabe que é de Deus. E essa paz traz a alegria, o gozo da salvação. Então, amiga e amigo, esta é a forma como eu vejo a fé. É a forma como eu tenho, digamos, pautado a minha vida. Se a minha consciência está limpa, se nada me acusa, nada toca na minha consciência, se eu estou limpo, então eu estou em paz. E se eu estou em paz, eu estou alegre. E esse é um segredo da vida. Você que me assiste nesse momento,
ou você que vai assistir depois, pense bem, raciocine. Por que a fé? Será que a fé é só para a gente conquistar coisas pontuais ou bênçãos materiais e depois a gente vai morrer mesmo? Cedo ou tarde a gente vai morrer? É ou não é? Isso não tenho dúvida, nem você, ninguém tem dúvida a respeito disso. Todos vão morrer. Não interessa o dinheiro que tem, a posição que tem, a importância que tenha na sociedade, um dia vai desaparecer. Mas aqueles que têm uma fé que lhes deu o direito de serem perdoados, esses vivem em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. E esta posição nos dá uma alegria, um gozo, que mesmo diante das circunstâncias, das dificuldades, dos problemas, a gente sabe que Deus é conosco. Por isso, o escritor aos Hebreus diz que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que palavra gloriosa! Então, minha amiga e meu amigo, isso vem ao encontro daquilo que Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Quer dizer, os 10 leprosos foram curados, mesmo sabendo que apenas um voltaria. Jesus é misericordioso, ele não cura, ele não liberta, não é porque a pessoa merece ou deixa de merecer, mas por causa da fé. Todos tiveram fé para receber a cura, mas somente um teve a fé para se manter curado, não só no corpo, mas também na alma, sobretudo. Então, pense, pese, avalie, verifique, confira a sua vida, veja a sua vida no espelho de Deus, que é a sua santa palavra. Que eu vejo, é uma visão pessoal, que 10% realmente é salvo. Dos 100% que ouvem a palavra, que são beneficiados pela palavra, que têm fé para conquistar mundos e fundos, apenas 10%. Essa é a minha visão. Não está escrito, mas eu vejo que dos 10, apenas um voltou. Quer dizer, o dízimo, digamos assim. O dízimo voltou. Então, isso confere aquilo que Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. E você, amiga e amigo, qual é a sua posição, qual é a sua situação diante do que está escrito? Uma coisa eu sei: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiramente, é necessário que a gente tenha certeza, fé, convicção de que Ele existe. E entramos na sua presença e, por conta dessa convicção, que é a fé, nós somos perdoados. Quer dizer, nós somos perdoados não porque merecemos, não porque fizemos boas obras, caridade, etc. Não, mas por causa da nossa fé, da nossa convicção de que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando nós temos esse tipo de fé, essa qualidade de fé, nós somos perdoados. E quando somos perdoados, então nós entramos em paz. Paz com Deus, paz com a nossa própria consciência. E essa paz faz com que a gente entre em gozo, em alegria, que é o fruto da ação do Espírito Santo dentro de nós.
Pensa bem, amiga e amigo. Porque, de repente, você está tão preocupada em conquistar isso, conquistar aquilo, resolver isso, resolver... Tudo bem. Talvez você seja como uma dessas pessoas que foram curadas, abençoadas. Você já foi abençoado. Mas, por conta de não ter voltado e se entregado para Jesus, então você agora está buscando outras coisas. E depois que resolver essas outras coisas, você vai buscar outras coisas e outras coisas. E até quando? Até quando você vai viver assim, correndo atrás do vento? Use a cabeça, use a sua inteligência, use a sua fé com inteligência. E você vai ver que o que Deus oferece na sua palavra é muito mais do que migalhas que esse mundo se nos dá. Migalhas. Embora Deus tenha prometido ao povo dele, aos que creem nele, a comer o melhor desta terra, infelizmente, poucos têm absorvido o entendimento de que não é só comer o melhor desta terra, mas garantir a sua vida eterna, a sua alma por toda a eternidade. Que maravilha! Eu queria tanto ser ou poder falar em forma de versos, em prosa, ou ter um discurso assim que venha alcançar o seu coração. Mas eu vou dando aquilo que eu tenho recebido. E peço, oro, clamo a Deus para que, mesmo com as minhas dificuldades, você venha compreender, que o Espírito Santo venha fazê-lo entender essas palavras, porque elas são fundamentais. Primeiro, a fé. Quando você crê na palavra de Deus, você acredita, mais do que acreditar, você crê na palavra de Deus, você se lança nela, você se mergulha nela. Uma vez mergulhando nela, você recebe a paz do perdão que Deus lhe dá. Você recebe o perdão e, consequentemente, tem paz. E com a paz, alegria. A alegria. Com a paz do perdão, a alegria da salvação, o gozo da salvação. E isso é para aqueles que estão dispostos a usar toda a sua força, todo o seu vigor, toda a sua vida, tudo, e colocar no altar. Ó, meu Deus, eis-me aqui, toma minha vida, faça de mim a tua vontade. E Deus vai ser santificado, o seu nome santificado através da sua vida. Deus abençoe. Aliás, antes de terminar aqui, eu quero dar um aviso especial para vocês. No dia 21, nós teremos o dia do perdão. Você quer o perdão de Deus? Esse é o dia que você deve programar para estar numa Igreja Universal do Reino de Deus. Dia 21, sem ser este domingo agora, no outro domingo, você vai ter a oportunidade de perdoar e também ser perdoado. Você perdoar e ser perdoado. Inclusive, nós vamos ter o livro à disposição das pessoas que querem ler esse livro, O Prazer da Vingança. Você vai ver o prazer da vingança. Que Deus abençoe a todos vocês. Dia 21, então, o prazer da vingança, lançamento do livro, desse último livro, e também o dia do perdão. Você é o nosso convidado. O perdão é fundamental para você ter paz. Você sabia disso? Você não pode ter paz sem antes ser perdoado. Porque enquanto você não for perdoado,
você não vai ter paz. Então, dia 21, nós teremos esse dia, essa campanha, que vai ser um dia que estaremos orando, clamando, pedindo, suplicando a Deus por aqueles que querem o perdão. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.